Olá, como você está? Eu sou Miriam Ecker e hoje eu vim falar sobre o primeiro pilar da medicina integrativa, que é a nutrição funcional. Te convido a estar comigo até no final desse vídeo, porque tem muita coisa legal que a gente vai aprender junto a respeito de alimentação, a respeito do alimento que realmente traz nutrição para o organismo e aquele que você muitas vezes acha que está sendo suficiente, mas que pode não só estar deficiente, como também estar intoxicando o seu corpo. Bem, para você que já acompanha o meu trabalho, você já deve ter percebido que nesse mês nós estamos falando a respeito da medicina integrativa e quais são as bases, os pilares que norteiam uma conduta dentro dessa área. A nutrição funcional é um dos principais aspectos que eu considero quando avalio um paciente, na orientação quanto ao que ele deve, ou pelo menos deveria, se assim ele entender, né, dentro daquilo que ele está aprendendo na mudança do estilo de vida, que ele deveria ingerir alimentos. Quando a gente fala do que vem da terra, daquele alimento que muitas crianças às vezes acham que nasce no supermercado, como uma fruta, como um vegetal, e quando a gente para pensar que uma criança acha que isso nasce no supermercado, fica bem nítido o quanto nós nos afastamos da natureza e começamos a ingerir produtos muito industrializados. Muitas das nossas crianças hoje, elas desconhecem um pé de alguma coisa, né? Um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de jambo, um pé de maçãs. Então é muito importante começar por essa percepção na qual a gente traz a consciência de que a natureza, ela possui propriedades muito semelhantes às propriedades do nosso organismo. Então, por exemplo, as nossas células, elas são formadas por algumas organelas, algumas estruturas que são muito semelhantes às mesmas estruturas que estão presentes na célula de uma planta, né, de uma folha, de uma fruta. Então, essa semelhança, ela vai um pouco mais além, que está representada ali nas vitaminas, nos sais minerais, nos aminoácidos, em várias substâncias ativas. A própria clorofila dos alimentos, ela é muito rica em nutrientes que vão ajudar o nosso corpo a se nutrir e desintoxicar. O grande problema dos nossos dias é que nós ficamos tão industrializados que nós começamos a não ter tempo mais para nos alimentar. Então, se alimentar hoje acabou sendo algo que é, às vezes, até algo impeditivo no meio do dia. Algo que as pessoas fazem, meu Deus, nossa, tem que parar para comer. E aí, muitas vezes, as pessoas não param para comer. Ao mesmo tempo que elas estão ali fazendo milhares de coisas no meio do trabalho, elas estão ali abrindo um pacote, né, e ingerindo aquele produto que foi por muitos processos industrializado, chegando até um produto que muitas vezes não tem nenhuma característica vital. Isso faz com que esse produto alimentício, a gente até gosta muito de trazer esse termo, né? A diferença entre alimento e produto alimentício, porque esse produto alimentício, ele realmente é algo industrializado, feito para estar ali conservado durante muitos e muitos meses. Se você for olhar, por exemplo, um leite, que é um alimento que vai perecer de um dia para o outro se você deixar ele sem conservação, né? Dentro de uma caixa, esse leite ele vai durar em torno de um ano, se bobear até mais do que isso. Então, para que isso aconteça, são colocadas substâncias dentro deste alimento que são substâncias conservadoras. O que elas fazem? Vamos parar para pensar um pouquinho? O nosso organismo é feito por átomos, assim como as plantas, os alimentos, como a gente estava falando. Tudo que é vivo tem uma vibração atômica, porque esses átomos são formados por estruturas, dentre elas os elétrons, que são estruturas dinâmicas, estão em constantes saltos, o que gera a vitalidade, né? Quanto mais elevados forem esses saltos, quanto mais dinâmico for essa vibração desse átomo,
E aí vamos pensar que as nossas células são formadas por diversos, inúmeros átomos. Quanto mais vibratório for essa característica atômica, mais vitalidade aquele organismo vai ter, aquela estrutura vai ter. Então, quando você fala de um alimento que está sendo conservado, essas substâncias que são os conservantes, elas geram uma paralisação desse dinamismo, dessa vibração celular daquele alimento e faz com que o alimento esteja conservado. Ou seja, como a vibração está mais baixa, automaticamente o processo de divisão celular, de replicação, vai também se paralisar. Por conta disso, o alimento não perece, ele não estraga, mas ao mesmo tempo ele perde a vitalidade. E a partir do momento em que você está ingerindo somente esse tipo de alimento, o que está acontecendo no seu organismo? Você também está paralisando as suas células. E é por isso que quando a gente começa a ingerir muito alimento industrializado, o que acontece? A gente começa a acumular muito peso, muita gordura. A gente começa a transformar células que eram ativas, de tecidos vivos, que estavam ali metabolizando, produzindo hormônios, produzindo neurotransmissores, em células de gordura. Isso é muito comum na estrutura fígado, no nosso órgão fígado. Inclusive, muitos dos pacientes, das pessoas, quando vão fazer algum exame, identificam aquela famosa esteatose hepática, que é o quê? Processo no qual a célula do fígado vira uma célula de gordura. E aí, por consequência, ela perde a sua função celular, que é de desintoxicação, dentre vários outros processos que acontecem a nível do fígado. Bem, então, talvez essa reflexão já trouxe para você a percepção do quanto é importante você talvez começar a pensar em diminuir um pouquinho a alimentação industrializada. Isso eu citei um fator, mas existem diversos outros fatores. Por exemplo, o fato deste alimento estar já um alimento muito menos vivo, muito menos natural, Por exemplo, o fato de você deixar de ingerir um alimento vivo, que tem semelhança com as suas células, que tem todas essas estruturas metabólicas que eu citei, para ingerir um alimento morto. Depois a gente vai um pouco mais além, que esse alimento morto, muitas vezes ele está o quê? Intoxicando o seu organismo. Ele está gerando no seu intestino o que a gente chama de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio da sua flora intestinal, por ocasião de você ingerir alimentos que muitas vezes não estão sendo digeridos bem, estão fermentando a nível do intestino e gerando muitos dos sintomas como refluxo, gastrite, dentre outras patologias muito comuns, a própria esteatose, processo de aumento de peso, diabetes e várias coisas que vêm por ocasião de uma digestão ineficiente. Um intestino desbiótico, desequilibrado, gera excesso de gases, gera dificuldade de absorção e, por consequência, se o nutriente não está entrando no organismo, da onde eu vou tirar as estruturas necessárias para fazer a minha fisiologia funcionar de forma equilibrada? É como fazer um bolo, Você vai fazer um bolo de laranja, então você pega os ovos, o azeite, a farinha de amêndoas, porque é que a gente prefere em relação ao trigo, talvez um açúcarzinho mascavo, aí você pega o chocolate. Peraí, tem alguma coisa errada, Bolo de laranja não vai chocolate, deveria vir laranja. Possivelmente, então, esse bolo vai se tornar de outro sabor. Então, é mais ou menos a mesma coisa quando a gente deixa de ingerir aquele alimento que teria aquele objetivo de formar aquele hormônio, aquele neurotransmissor, e a gente começa a ingerir outros tipos de coisas que não estão alinhadas aos nossos objetivos. Então, se você, por exemplo, quer emagrecer, mas você só ingere refrigerante, condimentos, excesso de gordura e coisas desse gênero, automaticamente você não vai alcançar o seu objetivo. Bem, então, quando você pensa nesse bolo que está sendo formado e ao invés de chocolate você pega laranja e você une cada um desses ingredientes, vai acontecer o quê? Vai formar um bolo.
Isso se assemelha, a gente pode usar isso de forma analógica com os processos que acontecem no nosso organismo. Quando nós temos sais minerais, vitaminas, nutrição adequada, o organismo tem produtos idênticos a ele, né? Produtos adequados para formar aquela estrutura fisiológica mais aprimorada, como por exemplo um hormônio, que ele necessita para poder estar funcionando de forma equilibrada. Bem, eu espero que esse vídeo tenha trazido para você algumas reflexões a respeito da nutrição funcional como um dos pilares para gerar saúde integral do seu organismo. Continue acompanhando o nosso trabalho, muito movimento vai vir por aí, muito conteúdo, muita informação. Te convido a compartilhar esse vídeo, a curtir, a comentar, a se inscrever no nosso canal, porque quanto mais você faz isso, mais retorno de aprendizado vem para você. O fluxo do universo, ele é leve e fluido, e quando a gente compartilha com amor aquilo que a gente aprende, automaticamente a mesma coisa volta pra gente. Um grande beijo no coração de vocês.